Senhoras e senhores, meu boa noite. Quero aqui cumprimentar todos os nossos pares, público presente nessa sessão, meu boa noite. Aqueles que estão nos acompanhando através do rádio, da internet, nossos cumprimentos também. Nós estamos na nossa 35ª sessão ordinária, já fechando esse ano legislativo e também fechando o mandato legislativo. Quero inicialmente aqui trazer aos senhores vereadores algumas informações de alterações. Nós, na última sessão que nós tivemos na quinta-feira passada, nós relatamos que nós teríamos, nessa quarta-feira agora, uma reunião de revisão do regimento interno, que seria a última revisão. Mas em diálogo com a equipe interna dos colaboradores dessa casa, nós fizemos um novo planejamento. E para isso, gostaria que os senhores vereadores anotassem que nós estamos transferindo do dia 9 para o dia 17 de novembro, quinta-feira, às 9h30, na sala de reuniões, a reunião final, então, de análise interna do regimento interno. Para assim, depois dessa análise, nós encaminharmos para o protocolo e vir para a discussão e aprovação do plenário. Por que a alteração? Nós resolvemos fazer essa mudança em virtude de que os senhores estarão recebendo, conforme o ofício que está na mesa dos senhores, até na quarta-feira máximo, por e-mail, já a minuta do projeto de lei do regimento interno. E aqui quero dizer aos senhores vereadores que terão esse prazo, então, até o dia 17, para fazer a leitura dessa minuta, ou desse anteprojeto, e para a reunião do dia 17, trazer aquilo que quiserem debater internamente no coletivo com os senhores vereadores, para assim nós amenizarmos alguns conflitos de plenário, algumas emendas que fizerem necessário. Então é uma grande oportunidade que estamos tendo, antes do protocolo. Os senhores estarão recebendo por e-mail, volto a repetir, o anteprojeto do regimento interno para leitura, análise, e assim no dia 17 nós podermos trazer para a discussão do coletivo aquilo que acharem e tiverem também dúvidas, para que possamos no coletivo chegar a um consenso. Se não chegar a um consenso, segue a redação que a comissão apresentar. E aí em plenário poderá apresentar as emendas individuais ou de bancada e defender o seu ponto de vista. Então, fique aí essas informações que foi transferida a reunião, então, de revisão do regimento interno, do dia 9 para o dia 17. E o importante é que os senhores acessem o e-mail, imprimam, se for o caso, façam a devida leitura, anotem os pontos de questionamento, para que daí possamos fazer a apresentação via protocolo, venha plenário, e esse projeto, em apenas uma sessão, poderá ser aprovado, porque é um projeto de resolução. Então, não terá muito tempo de sessões para a discussão, a não ser que tiver outros encaminhamentos da análise. E nossa pretensão é de que, na última sessão de dezembro, provavelmente dia 12 de dezembro, nós aprovamos o nosso regimento interno, regimento esse que há mais de 20 anos não tem alterações e a sua revisão por completo. Então, fique aí essas informações aos senhores vereadores que possam acompanhar. Eu fui indagado sobre a última sessão que nós falamos do repasse às entidades sociais. Algumas pessoas via redes sociais me perguntaram quanto era o valor do repasse, que nós aprovamos em primeira sessão na quinta-feira passada, após aprovarmos a emenda de minha autoria, onde relata e obriga o Executivo a encaminhar cópia do plano de aplicação dos recursos destinados a entidades, para que tanto esse colegiado quanto o futuro colegiado possa acompanhar e fiscalizar as ações das entidades sociais. Então, voltando a esse assunto, para poder esclarecer, de repente, mais pessoas que tiverem dúvidas, são 5 projetos de lei encaminhados pelo Executivo, onde pede para que faça os repasses financeiros às entidades sociais. Entre as entidades estão a Casa da Sopa, no valor de R$30 mil, já aprovado em primeira votação,
A PMI, R$30.000, já aprovado em primeira votação. O Lar São José, nosso asilo, em R$40.000, já aprovado em primeira sessão. E a Pestalozzi, a Escola Mário Ruiz, no valor de R$63.000. Mas por que a Pestalozzi no valor de R$63.000? 30.000 oriundos do Executivo e 33.000 oriundos da campanha feita pelo Fundo da Criança e Adolescente, aonde os empresários, pessoas físicas, fizeram uma doação voluntária específica a esse fundo, e esse fundo deliberou para que seja repassado esse saldo de R$33.000 à Sociedade Pestalozzi. Por isso, o valor de R$63.000. E aí, perfazendo um total de R$163.000 que serão repassados às entidades sociais do nosso município nessas 4. Ficando simplesmente essa nova entidade, a Ágape, que é a Associação das Pessoas Deficientes, com um repasse de R$25.000, que não foi ainda dado o parecer final pela Comissão de Educação, Saúde e Assistência. E assim que tiver o referido parecer, vem também a plenário, perfazendo um total, então, de R$188.000 que serão repassados às entidades sociais do nosso município. Eu acho que é uma informação importante, que acredito que muitos dos senhores que estão acompanhando a sessão, estão presentes, não tinham esse conhecimento dos repasses financeiros que são feitos às entidades sociais anualmente. E outro assunto que eu trato aqui para os senhores: todos os vereadores foram convidados, nós tivemos a presença aí, salvo engano, de 3 vereadores nessa reunião, uma reunião específica do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, onde trata da área de segurança pública e outros encaminhamentos, e dessa pauta foi colocado em discussão a criação de uma taxa do bombeiro para viabilizar a instalação da seção do bombeiro em Guaíra, consequentemente as decisões acerca daquilo que será encaminhado. Então nós tivemos participando, foi uma reunião muito rápida, mas nós já tivemos algumas informações. Eu gostaria rapidamente de trazer algumas informações nesse primeiro contato que nós trazemos à nossa comunidade da vinda que está sendo tratada pelo Executivo Municipal do Bombeiro. Hoje nós temos um bombeiro comunitário, que é através dos guardas municipais, exclusivamente com recursos do Executivo Municipal. E aí vem o planejamento e já em fase de redação, o projeto de lei que será encaminhado à Câmara após a aprovação interna desse comitê, num projeto de lei a essa casa, aonde tratará da criação, da vinda do convênio, como também, provavelmente, da taxa que será criada para a vinda do bombeiro militar em nosso município. Nós já estávamos tratando disso em 2011, quando estava na presidência dessa casa, na gestão do prefeito Manuel Cuba, quando nós estivemos em Curitiba, e o prefeito nos acompanhou a nosso convite, e foi muito produtiva essa reunião, onde nós já começamos a tratar desse assunto, tentando trazer a Guaíra o bombeiro militar. E, na época, já nos foi relatado que Guaíra estava no planejamento, mas primeiro seria implantado em Marechal Rondon, que hoje já está funcionando, depois, na sequência, Guaíra, Pagotina, Assis Chateaubriand. E, nesse sentido, nós encaminhamos também um requerimento, na época, em 2011, para reforçar o interesse do município em termos do bombeiro militarizado em Guaíra. O requerimento, esse de número 27/2011. E entrando atualmente nesse assunto, após esse trâmite todo, nós temos várias situações que nós temos que analisar nesse período de menos de 8 sessões que faltam para finalizar esse mandato legislativo, que será da análise desse projeto de lei. Primeira coisa que nós pedimos ao Executivo, que convoque uma audiência pública pelo Executivo para a apresentação da vinda do convênio e também do projeto de lei que vai criar uma taxa a nível de município para a manutenção da permanência do bombeiro militarizado em Guaíra. São várias situações, tanto supostamente que vai favorecer o nosso município de ganho, serão 15 militares aproximadamente, além de mais de viaturas e materiais para atendimentos de primeiros socorros, de incêndios, de afogamentos, de defesa civil em geral.
Peço um minuto, senhor presidente. Mais um minuto, vereador. Nesse sentido, também os 10 bombeiros comunitários que estão hoje atuando retornam para a Guarda Municipal, ou seja, a Guarda Municipal ganhará novamente mais 10 servidores que estarão atuando diretamente. Eu não sei se está o número de 10 ainda, ou já diminuiu, de volta à Guarda Municipal, com um ganho também à nossa Guarda Municipal. Entre todos os outros encaminhamentos, que em menos de 30 segundos não vou conseguir relatar. E aí tem também a questão das outras situações aqui, que será debatido, e eu quero trazer isso novamente para a FARA, se for o caso, hoje ainda no pequeno expediente ou na próxima sessão, que é a questão específica da taxa de contribuição para a vinda e manutenção do bombeiro militar em Guaíra. Mas quero crer, senhoras e senhores, que é o momento de nós analisarmos coletivamente, debatermos e assim decidirmos os critérios da vinda do bombeiro ao nosso município militar. As necessidades são reais. Para concluir, então, a apresentação dos nossos trabalhos, e voltando à questão do bombeiro militarizado, que nós estamos trazendo a essa sessão as informações, né? Relatamos que as informações que nós temos iniciais são da vinda de 15 policiais militares, mais a permanência do sargento Jefferson, que já está aqui, veículos, equipamentos e estrutura necessária para as devidas necessidades que se fizerem. Uma outra situação que vai favorecer muito o nosso município com a instalação do bombeiro militar é que nós não vamos ter mais aquela questão do engenheiro, do bombeiro via de Toledo a Guaíra para poder fazer as inspeções dos comércios e algumas outras situações do nosso município. Com essa estrutura que nós vamos receber, a Hércio e demais amigos da comunidade rural Bandeirantes, nós teremos no nosso município uma agilidade para o atendimento desses encaminhamentos na questão do alvará de licença aos empresários e demais. Então é outro ganho que nós teremos, e eu acho que a CIAG, a Associação Comercial, deve encampar isso e participar ativamente dessas informações. Na questão da taxa, segundo as primeiras informações que nós temos, será uma taxa anual que vai variar de R$20 a R$60 no máximo por residência, por moradia. Aqueles que já pagam via comércio aquela taxa de inspeção, segundo a primeira informação, não estará sendo inserido nessa cobrança. E aqueles que são de baixa rendas, aqueles que têm isenção já de IPTU, também terão esses critérios de isenção dessa taxa anual. Pelos valores que eu fiz aqui, R$20 dividido por 12 meses, dá menos de R$ 1,50 por mês de contribuição, aqueles que vão pagar R$20. E aqueles que vão pagar o máximo de 60, vai dar na faixa de R$ 5,00 ao mês de contribuição. Veja bem, são as primeiras informações que nós recebemos, não é nada oficial, documental, mas são informações que nós trazemos para começar esse diálogo entre os vereadores, entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, e também com o cidadão, com a nossa comunidade. A gestão dos recursos será através de uma gestão administrativa em conjunto com os bombeiros. Então, esses recursos oriundos que vão ser arrecadados, não vai ser simplesmente os bombeiros que vão fazer os encaminhamentos da destinação desses recursos, mas sim, provavelmente, um comitê administrativo com a participação dos cidadãos e das entidades do nosso município. E tem outras informações aqui que a gente poderia também estar trazendo, mas a gente vai começar agora essa discussão aqui. Então, eu fico feliz com, mesmo que seja no final de mandato, a vinda de mais uma instituição na área de segurança ao nosso município que já tem inúmeras áreas, entidades que trabalham com a questão de segurança, mesmo que ainda, muitas vezes, nós sentimos uma insegurança
na questão de roubos, assaltos e outros encaminhamentos. Mas, especificamente falando do bombeiro militarizado que vem ao nosso município, eu acredito de que será um grande avanço em todos os sentidos, para a questão dos combates a incêndios, para a questão da defesa civil, alagamentos, chuvas, tempestades, questão dos afogamentos que acontecem no percurso do Rio Paraná, os acidentes que acontecem nessa BR-163, nas circunstâncias aqui de Guaíra a Umuarama, Guaíra a Rondon, que poderá ter esse apoio também. Então, eu acredito que nós temos que começar a nos integrar um pouco mais desse assunto e podermos ter a nossa decisão através dos encaminhamentos da redação do projeto que virá. Mas fico feliz, principalmente, vendo que uma iniciativa que nós tomamos lá em 2011, hoje começa a aparecer e a trazer resultados. Então, a função pública, Batista, que está aqui presente, que assume o mandato o ano que vem, é isso. 2011 nós começamos essa solicitação. Mais um minuto, vereador. Junto com a gestão anterior do prefeito Cuba. E hoje nós vemos se apresentar, Beto, germinar a vinda de uma tão esperada necessidade que nós temos no nosso município. E aí ganha também os servidores no sentido da Guarda Municipal, que hoje é uma carência de servidores, com o retorno desses guardas à Guarda Municipal, que eu acredito que tem que ser também analisado todos esses aspectos aí, dentro desses requisitos. Seria isso, senhoras e senhores, nós temos a sessão solene na próxima sexta-feira, o presidente deve falar sobre isso, mas nós voltamos na próxima sessão. Uma boa noite a todos.